Senhoras e senhores do canal da Saudade, uma boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês se encontram? Já deram um likezinho nas mensagens? Já tocaram no sininho de notificação? Eu espero que vocês estejam interessados em assistir o canal da Saudade. E eu peço que você dê um like, dê um joinha, toque no sininho de notificação. Se inscreva no canal da Saudade, meu irmão. Se inscreva, para que você possa ser notificado em cada mensagem que sair aqui e ajudar o canal da Saudade. Não quero ajuda de dinheiro, eu quero apenas a sua participação, porque esta mensagem é mensagem de aconselhamento, é mensagem que traz sabedoria, entendimento de quem é o Deus da nossa salvação. Então eu peço que você assista o canal da Saudade. Assistam. Vocês não vão perder nada. Tá bom? Eu sou Francisco Lima, do canal da Saudade. E você me assiste em Belém do Pará. Eu sou paraense. Graças a Deus tive o privilégio de nascer no Pará. Sou da cidade de Peixe-Boi. Meu pai lá no Peixe-Boi chamava-se João Carolino, a minha mãe era Joana Batista de Lima, morava ali onde o pessoal chama o bairro da... Como era o nome daquilo ali? Me esqueci até do nome do bairro, mas era ali perto da Curva da Morte que eu morava. E eu tô aqui fazendo essas lives, espero que lá no meu lugar, lá na minha cidade, alguém esteja assistindo. Procurem ouvir mais a palavra de Deus, gente. Se os meus irmãos estão me assistindo, uma boa noite. Se tem algum sobrinho meu que está me assistindo, uma boa noite, um abraço. Deus abençoe muito vocês, abençoe cada um de nós. Se vocês estiverem me vendo, veja como eu já estou velhinho, olha. Cabecinha toda branca, olha. E como minha princesinha Papai do Céu levou, eu tô procurando ocupar meu tempo assim, fazendo as lives, que agora eu tô de férias, né? E a Vila Esperança, Marituba, Ananindeua, Guanabara, Cidade Nova 5, muita gente me conhece por ali. E eu tô aqui para gravar mais uma live falando da palavra de Deus para você, porque nós temos que nos preocupar com o nosso semelhante. A palavra de Deus diz que nós temos que amar até os nossos próprios inimigos. E se você se considera um inimigo meu, que eu acho que eu não tenho inimigo, graças a Deus, mas se você se considera um inimigo meu e está ouvindo esta mensagem, eu quero dizer para você que eu estou torcendo para que Deus te abençoe a cada dia e te guarde. E um dia, se nós não nos encontrar nessa terra, nós possamos nos encontrar na Canaã Celestial. Esse é o meu desejo para você, para qualquer pessoa que está me assistindo neste momento, que assiste o canal da Saudade. Não deixe de assistir o canal da Saudade, tá bom? Hoje, a mensagem que eu vou transmitir agora para vocês é sobre contentamento. Contentamento. Meus amigos, nós temos uma ganância de querermos ser rico. Todo mundo quer ter muito dinheiro, não é verdade? Todo mundo quer ter muito dinheiro. Todo mundo quer ser rico. É bom ser rico, ter condições financeiras, né? É bom. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho vontade de ser rico. Eu era rico. Eu era muito rico. Eu digo que eu era muito rico porque Deus me deu um grande presente. E aquele presente que Deus me deu fazia de mim um homem rico. Eu me considerava rico. Não era de dinheiro, meus irmãos. A minha riqueza era a minha esposa que o Papai do Céu levou. Ali era uma riqueza e eu disse muitas vezes isso para ela. Eu dizia: filha, se Deus tinha uma riqueza, uma joia para me dar nesta vida, me deu você como minha esposa. E ela dizia: muito obrigado. Então,
Papai do céu levou. E foi ela quem me aconselhou, foi ela que me chamou para ir para a igreja, ela foi primeiro, foi através dela que eu conheci a mensagem. E eu gostei, meus irmãos. Eu achei muito bom estudar a palavra de Deus, me batizei e sirvo a Deus desde 1985 com muita alegria no meu coração. E agora essa riqueza que eu tenho na vida é o evangelho do reino. Eu saber que eu estou sendo sacrificado no mundo pelas agruras da vida, mas tem uma cidade de ouro preparada à minha espera. E é por isso que eu estou aqui para dizer para você que Jesus foi preparar uma cidade de ouro para mim e para você. Para que nós possamos alcançar esta grande morada, Ele só pede que você e eu se arrependa, creia em Cristo e seja batizado e siga o caminho, porque a palavra de Deus diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, o que não for, o que não crê, será condenado. E eu não quero que você seja condenado. E as riquezas tiram muitos de nós do reino eterno. É por isso que eu resolvi fazer essa live com esta mensagem hoje. O título é Contentamento. Mas nós vamos começar. Note no seu caderninho, pegue a caneta, o papel e note lá no seu caderninho. Nós vamos começar o primeiro trecho bíblico. O primeiro capítulo é 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 e 7. Note aí para você estudar depois, porque às vezes não dá tempo. E se eu fizer a live muito grande, vocês não querem assistir, apesar de que eu sei que muitos assistem. Seja onde for que você estiver, em qualquer canto deste país, que eu sei que o povo não dá muito like, não dá muito... Não contribui muito com o meu canal. Mas eu gostaria que todos os que assistem se inscrevessem, dessem um joinha, tocassem no sininho de notificação, porque para mim saber quantos mais ou menos me assistem com prazer. Aqueles que têm prazer de assistir o canal da Saudade, se inscreve, dá um like, toca no sininho de notificação, dá um joinha assim, ó. Toca no joinha e me ajudem. Então a palavra de Deus lá em 1 Timóteo 6, versos 6 e 7, diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade. A palavra de Deus está dizendo que o maior lucro de tudo que nós fazemos, a grande fonte, é a piedade. É a piedade. Por quê, meus irmãos? Porque não adianta nós sermos ricos, ter grandes postos e sermos ingratos com nossos irmãos. Não ter amor pelos nossos irmãos. E quando fala de piedade, está falando também de amor. Ninguém é piedoso sem amor no coração. Então diz aqui: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Então, nós às vezes vivemos ganancioso, uns enganam os outros e faz aquela coisa toda, rouba os outros para ficarem ricos. E a palavra de Deus diz que o maior lucro de tudo que nós fazemos é a piedade, o contentamento, saber se conformar com aquilo que Deus te dá, que Deus me dá, sem prejudicar ninguém, e ser piedoso para com aqueles que nada têm.
Você já imaginou? Como é que Deus aconselha eu e você? Como é que Deus quer que eu e você sejamos? Pense bem nisso, meu irmão. E a palavra de Deus já começa dizendo: nós, quando viemos a este mundo, não trouxemos nada. E quando nós sair dele, também nada levamos. Para que ganância? Não é verdade? Mais um outro trecho bíblico, tá? Também em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8. É um verso a mais desse que eu li agora. Veja o que diz lá. Tendo o sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Viu? Tendo sustento e com que nos vestir, estaremos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afoga o homem na ruína e perdição. Tá entendendo? Aonde é que nós vamos parar? A ganância, a vontade de ser mais melhor, de ter mais, afoga nós numa ruína. Afoga. E o homem afogado no pecado, ele fica sufocado. Ele fica sem paciência, sem amor, sem piedade. Entenderam? E agora nós vamos para Hebreus 13, verso 5. O que diz Hebreus 13, verso 5? Note aí. Esse estudo aqui é muito importante para nós aprendermos, para nós tomarmos conhecimento que nós não precisamos de muita coisa. Nós já temos Deus. Nós já temos a nossa família. Deus me deu condições de eu criar os meus filhos, não como rico, mas graças a Deus nunca faltou as coisas na nossa casa. A minha esposa nunca trabalhou fora e os meus filhos estão tudo criados e casados. E eu nunca fui rico. Então Deus dá, o meu pai dizia que Deus dá o frio conforme a roupa. Deus me deu condições de criar os filhos, me deu saúde, me deu uma esposa decente e me deu condições de eu trabalhar e criar meus filhos se a minha esposa trabalhar fora. Vivi com ela 48 anos, abençoados, e sou feliz. Sempre eu digo para Deus, meu Deus, muito obrigado pela esposa que o Senhor me deu por 48 anos. De vez em quando eu estou agradecendo a Deus e pedindo para Deus que não deixe ela fora da salvação. Era a riqueza que eu tinha. A minha maior riqueza de um pai de família não é um carro, uma casa bonita e um salário gordo. Não é. A gente, pelo egoísmo que toma conta de nós achamos às vezes que a mulher não vale nada. Muitos de nós fazemos das nossas esposas nossa empregada, porque nós não reconhecemos o valor que ela tem. Mas é a maior riqueza que nós temos dentro da nossa casa. Nós corremos atrás de dinheiro, corremos atrás de muito isso, muito aquilo, e não paramos para perceber que nós já temos uma riqueza dentro de casa. Vai da maneira como eu e você trata a esposa. Ela já é uma riqueza. Uma esposa decente é uma joia dentro da sua casa. E para que nós queremos abarcar o mundo com as pernas? Veja o que diz lá em Hebreus 13, verso 5.
Então eu considero assim, eu sempre falo essas coisas assim, porque eu sei que tem muitos pais de família que me ouvem, e alguns já me falaram assim: seu Francisco, depois que eu comecei a conversar com o senhor, eu já melhorei muito dentro da minha casa. Teve gente que disse assim: depois que eu conversei com o senhor, eu reconheci as ingratidões que eu já fiz para minha esposa, mas agora eu quero melhorar. Não foi dois nem três que já falou isso para mim. Eu sempre falo essas coisas. E agora vamos ver o que diz Hebreus 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E assim afirmemos confiantemente no Senhor. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Diz a palavra de Deus em Hebreus 13, versos 5 e 6. Você tem medo do que o homem pode fazer? O que diz aqui a palavra de Deus? O que é que você entendeu aqui? Seja a vossa vida sem avareza, sem ganâncias. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque o próprio Deus tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Para que você quer tanta coisa se Deus está te vendo, está do teu lado para te proteger, para não deixar faltar? Meu irmão, minha irmã, meu amigo e ouvinte que ouve o canal da Saudade. Como é bom conhecer essas coisas. Se o povo colocasse essas coisas no coração e trabalhasse sempre pensando nas coisas de Deus, não havia assassinato para tomar coisa dos outros. Então, meus irmãos, é por isso que eu estou sempre trazendo uma mensagem, para que nós possamos olhar para cima e ver que Deus fez o firmamento, não tem esteio no meio segurando o céu. Se Deus tem o poder de tudo isso, por que nós desconfiamos que vamos passar isso, vamos passar aquilo e queremos mais? Não é verdade? Agora, nós vamos para Mateus 6, 31 e 32. A pergunta é: a que respeito nos diz Cristo para não andarmos inquietos? Por quê? Veja lá em São Mateus 6, 31 e 32. A palavra de Deus existe, meus irmãos, para nos tornar sábios, para a nossa vida ser uma vida decente, uma vida sem avareza, sem muita preocupação de andar correndo para riba e para baixo, porque Deus é grandioso e Ele sabe que precisamos. Deus sabe que você nasceu nu e sabe que quando você for para o pó da terra também não vai levar nada. Entendeu? Então, veja o que diz a palavra de Deus no capítulo 6 de Mateus, verso 31 e 32. Capítulo 6, verso 31 e 32. Diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios são que se preocupam com todas estas coisas. Entendeu?
O 33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como que diz o Papai do Céu falando para mim e para você: para que tu quer tanta coisa? Para que você quer tanta riqueza? Por que você não se contenta com o que você tem? Né? É Deus falando para nós. Por que você não se contenta com o que tem? Portanto, no verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não se preocupa. Não pense em roubar de alguma coisa de alguém, deixar o outro desprevenido porque você tem olho gordo. Olhe para o céu, que quem fala isso para mim e para você foi quem fez os céus, a terra, o mar, tudo que nele há em 6 dias. E agora? Se ele fez tudo que existe em 6 dias, em 1 segundo ele não pode tornar você e fazer maravilhas na tua vida e na minha? Quantas pessoas nasceram cegos e Jesus curou? Para mostrar que o poder de Deus está sobre cada um de nós. Vocês entenderam, meus irmãos? Por que andar preocupado com o que vai comer, com o que vai beber? Eu moro sozinho. E às vezes eu tomo café de manhã e quando eu vou almoçar é 4 horas da tarde e não estou com fome. Porque eu não tenho com quem conversar dentro de casa. As coisas que tem para fazer, eu me levanto de manhã e já faço tudo. E você não estando trabalhando, você não sente fome. E agora eu estou de férias, estou nessa situação. Agora, vamos sair, enganar os outros? Vamos ver se alguém deixou uma bicicleta dando sopa ali, vamos roubar para vender? Vamos ver se alguém deixou um pneu ali dando sopa, vamos roubar para vender? Quer dizer, nós precisamos, os outros podem ficar na miséria. Porque nós não acreditamos que Deus é capaz de suprir as nossas necessidades. Falta confiança em Deus, meus irmãos. Não roube nada de ninguém para você não perder a sua vida, porque a palavra de Deus diz que nem um ladrão, nem um bêbado, nem um necromante, nem um adivinho, nem nada disso entra no reino do céu. Se contente com o que você tem. Eu vejo aqui onde eu moro umas mulheres que passam com um saco preto na costa cheio de garrafa PET, juntando para vender, mas não roubam. Juntando papelão, arrastando nos carrinhos de feira, mas não roubam. Elas se contentam com aquele papelão que Deus dá para ela vender. E por que que nós somos tão ambiciosos? Por que que nós não paramos para pensar que nós precisamos acreditar mais em Deus? E a pergunta diz assim: a que respeito nos diz Cristo para não nos ficar inquieto? Eu já li em São Mateus capítulo 6, agora eu vou ler Lucas capítulo 12, 29. Vamos ver o que é que diz lá em Lucas 12, 29. Pegue uma caneta, note no seu, no caderninho, para você estudar mais tarde, meu irmão. Lucas 12, deixa eu achar aqui, que eu estou com a Bíblia na mão. Lucas 12. Vamos estudar a palavra de Deus, gente. Isso é uma carta muito bem
redigida que Deus deixou para mim e para você, para a gente se basear na palavra de Deus e seguir o caminho certo para a Canaã celestial. Lucas 12, 29, né? Então nós vamos ler agora. Veja bem o que é que diz lá. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber. Não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que se preocupam com estas coisas, mas o vosso Pai sabe de que necessitas. Nosso Pai sabe de que nós necessitamos. Devemos trabalhar, devemos buscar meios de conseguir? Devemos. Por que você vai atrás de emprego e você consegue? Porque Deus abriu a porta para você. Por que no fim do mês você recebe seu dinheiro e dá para você fazer suas compras? Porque Deus te deu condições. Agora, nós às vezes reclamamos muito das coisas, porque quando nós trabalhamos, meus irmãos, o homem é cabeça dura. Eu sou homem, eu nunca fui assim não, mas eu sei que muitos são. Ele pega o dinheiro, primeiro ele vai para o bar com os amigos, enche a cara e depois vai para casa com o restinho que sobrou. E quando chega em casa, forma briga com a mulher, porque a mulher fala que aquele dinheiro não vai dar para fazer as compras, e ele fala que ela tem que dar o jeito dela, e aí a briga começa. Por quê, meus irmãos? Porque o homem é cabeça dura. O homem não enxerga o erro dele. Nós temos que enxergar os nossos erros. Nós temos que dar mão palmatória. Muitos de nós batem no peito e dizem, eu sou o esteio da casa. Mentira, meu irmão, você não é o esteio da casa, não. O esteio da casa é a esposa. É ela que é o esteio forte da casa. Você quer ver se é ou não é? Deixa ela faltar. Deixa ela faltar. Quando você se separa, vai embora para um lado para outro, cheio de ira, cheio de contenda, você talvez nem sente porque você é arrogante e arranja outra de qualquer jeito e bota dentro de casa. Mas deixa ela morrer. Ame a sua esposa, que te ajuda. Se contente com o que você tem. Porque uma esposa que ajuda nas economias da casa, ela é o esteio. Entenderam? E agora nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 e 10. E a pergunta é, que males recai sobre quem quer ser rico? Qual é o mal que cai sobre os que querem ser rico? Vamos estudar, vamos ver. É bom estudar, meus irmãos. É bom estudar. Eu estou sempre estudando alguma coisinha. Eu não sou sábio. Eu não sou sábio. Eu procuro aprender cada dia alguma coisa, porque quando eu falar uma coisa para uma pessoa, eu quero ter certeza do que eu estou falando. Porque a pessoa pode até me retrucar e eu ficar calado, porque a pior coisa é você discutir com o cara que não conhece nada. Então é muito melhor se calar e deixar a pessoa achar que sabe tudo. 1 Timóteo 6, verso 9 e 10. Vamos ler? Vamos ler? Diz a palavra de Deus, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína, na perdição,
porque o amor do dinheiro, meus irmãos, é a raiz de todos os males, diz a palavra de Deus. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmo se atormentaram com muitos males. O cristão corre para um lado e para outro atrás de dinheiro. Antigamente os cristãos tinham um pouco de humildade, se contentavam para a igreja a pé. Eu andei 5 quilômetros com meus filhos de bicicleta para ir para a igreja. Minha esposa ia de ônibus com uns, e como eram muitos, eu ia de bicicleta, levava menino no varão, na garupa da bicicleta, porque de ônibus era ruim para estar subindo e descendo de ônibus com muita criança. Aí eu levava uns na bicicleta e a minha esposa ia com os maiores no ônibus. E a gente ia tranquilo. Hoje, com as coisas melhorou muito, graças a Deus, mas o pessoal fica assim, quer ir para a igreja de só de carro, aquela coisa assim, aquela avareza, aquele orgulho, aquele negócio de eu posso, eu quero, eu tenho. Parece que não estudam, parece que os cristãos de hoje não estudam a palavra de Deus. Está faltando, meus irmãos, estudar a palavra de Deus. Conhecer o que Deus quer de mim e de você. A avareza, a ganância, o orgulho não vai te levar no reino de Deus. E vamos ver o que diz Lucas 12, 24 a 28. E a pergunta diz assim: por meio de quem, por meio de que ilustração ensinou o Cristo o contentamento? Vamos ver o que diz a palavra de Deus lá em Lucas 12, 24 a 28. Lucas 12, 24 a 28. Eu estou dando esse estudo bíblico para os meus ouvintes, porque muitos de nós não temos conhecimento de nada da palavra de Deus. O tempo que nós estamos vivendo já era para muita gente ter conhecimento da palavra de Deus. Os que têm conhecimento estão deixando de lado por causa da avareza e do orgulho. E muitos que não têm conhecimento, às vezes nem se interessam de aprender, porque verem o testemunho que se dizem cristão dão. Então, o testemunho nosso como cristão, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O nosso testemunho como cristão é a causa de muitos não quererem aprender a palavra de Deus. Porque o nosso testemunho é vergonhoso. Nosso testemunho é vergonhoso. Muitos cristãos estão envergonhando os que não são cristãos com a sua maneira. E você fala da palavra de Deus para algumas pessoas, mas mas eu conheço fulano, é de lá da igreja, Deus o livre, se for para mim para lá ficar igual ele, é melhor ficar aqui mesmo. Vocês entenderam? Então já escutei isso de muitas pessoas. E aí eu fico até com vergonha. Você congrega em qual igreja? Eu congrego na igreja. Ixi! Aquele pessoal ali anda pisando em seda, não cumprimentam ninguém, é só aquela panelinha. O pessoal vai na igreja visitar, às vezes com vontade, está recebendo um estudo, quer ir para a igreja, mas quando chega lá na igreja, ele não encontra humildade nos irmãos, é só orgulho, é tudo de cara dura. É isso que a riqueza faz, o dinheiro faz. Tira a humildade do coração do cristão e torna ele um tropeço para aqueles que querem aceitar a mensagem. Mas vamos ver o que diz Lucas 12, 24 a 28.
diz assim: observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despesas, nem celeiro. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um couvado no curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andas ansioso pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem, entendeu? Eu, contudo, vos afirmo, diz o apóstolo Paulo, eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles. Ora, se Deus veste assim as aves, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que vai comer, o que vai vestir, ou o que vai beber. Não vos entregueis à inquietação. É isso que a palavra de Deus diz. Você não tem condições de mudar um cabelo seu. Você não tem condições de mudar coisa nenhuma no curso da sua vida. Por que você anda agora ansioso? É por isso, meus irmãos, que muita gente está trabalhando quando pensa que não saiu do emprego. Por quê? Ah, não, porque eu queria isso, queria aquilo e não consegui ir lá, eu vou procurar no outro canto. Aí sai do emprego, que estava ganhando dinheiro, para ir procurar outro que ganhe melhor. Aí passa um ano, 2 desempregados, 2 meses, 3 meses desempregados. Nem aproveitou o emprego que tinha e nem conseguiu outro que desse o melhor para ele. Então isso é o quê? Diz a palavra de Deus que é correr atrás do vento. A palavra de Deus diz que nós temos que nos contentar com aquilo que Deus nos concede. Porque quando nós viemos para esse mundo, nada trouxemos. E na hora que sair daqui, nada podemos levar. Então, meus irmãos, vamos deixar de andar correndo atrás do vento. Vamos deixar de andar correndo atrás do vento. Vamos nos contentar com aquilo que Deus nos concede. Vamos pedir para Deus saúde. Pedir para Deus sabedoria, entendimento e discernimento. Conversar com Deus. Senhor, me perdoa os meus pecados. Se eu sou avarento, muda o meu modo de agir. Se eu não olho para a necessidade do meu semelhante, toca no meu coração para que eu tenha um coração melhor. Peça para Deus. A palavra de Deus diz aqui, em Filipenses 4, verso 11, vê aqui como é que nós devemos viver. Filipenses